Bravo Renda Varejo, que é o RBVA11, administrado e gerido pela Rio Bravo, que tem 45.704 investidores, anunciou que o fundo vendeu um imóvel. Eles colocam um terreno, né? No fato relevante está um terreno, em São Paulo, no bairro do Campo Limpo, que estava vago. E aí tem uma história toda que é contada para contextualizar. Então, originalmente, contada não, né? Essa história ela foi narrada num fato relevante, tem um link, inclusive, para o fato relevante. Mas esse imóvel originalmente foi comprado para construir um imóvel sob medida para Caixa. Ou seja, eu pus SLB, está errado. Seria um BTS, um Build to Suit. Só que, no meio do caminho, a Caixa mudou de planos, reduziu o seu plano de expansão e falou para o pessoal da Rio Bravo, ó, a gente não quer mais esse imóvel. E aí começou um problema. Começou um problema, que foi parar na justiça, inclusive. No meio nesse meio tempo e com o processo na justiça, a Rio Bravo, em nome do fundo, conseguiu um acordo com a Caixa, em 2019, para compensar a desistência desse imóvel. Então tá bom, você não quer ocupar esse imóvel? Ok. O que você pode fazer para compensar o fundo? Nos termos desse acordo, a Caixa aceitou outros 2 imóveis, que, pelo que eu entendi, ela também estava querendo não aceitar, né, nessa mudança de plano de expansão, aceitou entrar em outros 2 imóveis com um contrato atípico de 10 anos e aceitou fazer uma renovação, uma prorrogação de prazos de outros contratos. Está na próxima página do resumo, a gente vai ver isso com mais detalhes. Mas olha a questão aqui do contábil e do econômico. O valor da venda, que eles não divulgaram exatamente, o valor da venda foi em linha com o último laudo de avaliação. É só isso que eles falam sobre o preço da venda. E gerou um prejuízo contábil de 530.806. Então, o fundo está vendendo com prejuízo. Tá? Pagou 1 milhão e vendeu por 500 mil, está tendo 500 mil de prejuízo. Um mero exemplo aqui. Esses 530 mil significam menos de 1 centavo por cota ao mês, e já, né, esse negócio já estava meio planejado lá na Rio Bravo, quando eles divulgaram lá as projeções de distribuição de rendimento. Essa diminuição de mais ou menos 1 centavo já estava nessa projeção. Então não vai ter mudança, não vai ter impacto no tal do guidance ou na projeção de distribuição de rendimentos. Então, apesar do prejuízo contábil, a gestora entende que houve um lucro econômico de 18 milhões. Então, o que eles estão dizendo? Que, na verdade, a gente está ganhando 18 milhões aqui, apesar de eu reportar um prejuízo. Por quê? Porque se eu considerar que o fundo deixa de gastar com os custos do imóvel que está vazio, IPTU, outras taxas, outros custos lá, e que o fundo ganhou na transação do acordo de 2019, que resultou no início de 2 contratos de locação atípicos e da renovação de outros 7 contratos com a Caixa Econômica Federal, então se fizer uma conta paralela aí, a Rio Bravo entende que a operação dá 18 milhões de lucro econômico. Então, o que ela está dizendo? De fato, a gente ganha 18 milhões, mas não é na hora da venda recebendo o valor da venda. Se eu considerar todo o histórico aqui, o fundo tem um lucro de 18 milhões. E aí tem um gráfico aqui que mostra o racional dessa conta do econômico aqui, ó. Quando prorrogou contratos atípicos de 7 imóveis, quanto que o fundo teve a mais de faturamento? Com o recebimento dos 2 imóveis, com mais 2 contratos atípicos, quanto que aumentou o faturamento? Com o custo, né, o que diminuiu do terreno que o fundo comprou, pagou, ficou com o terreno, tanto que está vendendo agora. E aí o total é um resultado positivo de 18 milhões. André, vamos tentar explicar isso para as pessoas. Imagina que você tem uma posição num fundo imobiliário e que você bola uma estratégia. Eu vou vender isso aqui para comprar um outro. Por exemplo, o André e sua famosa estratégia do jumento. Eu vou vender isso aqui para comprar um outro. Faz isso. Oficialmente para a Receita, não é essa a história que ela quer ouvir, né? Ela quer saber, olha, se você comprou o fundo A e vendeu o fundo A, me fala qual foi o resultado dessa operação do fundo A. Então, contabilmente, você tem que reportar para a Receita, ganhei ou perdi dinheiro porque eu fechei a operação com o fundo A. Agora, gerencialmente falando, você bolou uma estratégia que era pegar o dinheiro da venda do fundo A e comprar o fundo B. Para quem sabe um dia desmontar e fazer o contrário dessa operação.
e aí você compra o fundo B, vende o fundo B, digamos até com prejuízo, mas recompra o fundo A muito mais barato do que o preço que você havia comprado, e aí você gerencialmente fala, ganhei dinheiro com essa operação, embora na hora de declarar imposto de renda eu vou mostrar para a Receita um prejuízo, e está tudo certo, as duas informações são corretas. Concorda? Faz sentido esse exemplo que eu dei aí? Teria um outro para exemplificar? Não, é mais ou menos isso mesmo. Ele tem a diferença de transação a transação, que de fato é apurado transação a transação, e de apurar via pacote. Não, no pacote que a gente levou esse ferro aqui, mas a gente compensou um pouco quando a gente fez quando fez a operação em pacote. Então, sim, é mais ou menos isso mesmo, né? É a diferença do lucro da transação, o lucro prejuízo da transação e o lucro prejuízo da carteira. Bem simplesinho. É, isso aí. Então, é assim, perfeitamente possível, né? Você pode até, sei lá, falar, putz, sei lá, acho que eles exageraram em tudo que estão considerando, sei lá, você pode até discordar da conta, mas não é nenhuma invenção, não é nenhuma forçação de barra o que está sendo reportado nesse fato relevante. E provavelmente você que está assistindo faz esse tipo de conta com o seu portfólio de investimentos. Vendi uma coisa aqui para trocar por outra e apesar do prejuízo na linha da minha tabela, no total da minha tabela eu sei que vai me dar lucro, coisa assim. E esse termo lucro econômico é bastante utilizado até na academia. Às vezes você faz lá uma pesquisa com ativos financeiros, eu posso dar um exemplo clássico aqui. Quantas vezes eu já mostrei para você uma comparação naquele gráfico de retorno e risco dos fundos imobiliários, do IFIX com o Ibovespa, com o IDIV, com outras coisas e tal. E aí você vê lá que desde 2011 até hoje, historicamente, o IFIX rendeu mais do que o Ibovespa. Tá lá, você plotar um gráfico, se você pegar os valores em si, o IFIX começa em 1.000 pontos, e agora está em quase 3.000 pontos, o Ibovespa estava X mil pontos e agora está menos X mil pontos, você faz a conta, o IFIX rendeu mais do que o Ibovespa. Economicamente falando, o IFIX ganha do Ibovespa. Só que aí no rigor da pesquisa acadêmica, você tem que testar a significância estatística desse dado. E se você fizer um teste de significância, não há diferença, estatisticamente falando, que seja significante. Então, na academia, para um paper, você tem que dizer assim, o IFIX e o Ibovespa tiveram a mesma rentabilidade, porque não há significância estatística na diferença de rentabilidade entre eles. Embora nota-se um ganho econômico do IFIX em relação ao Ibovespa. Tá? Então, esse lucro econômico, ele existe, e é um termo, vou dizer, bastante utilizado, porque provavelmente é a primeira vez que você está escutando isso no Fatos Relevantes. Mas, pelo menos lá na academia, né, no mundo das pesquisas acadêmicas, é bastante utilizado o lucro econômico, ou o retorno econômico. Não estatístico, mas econômico. Certo? Mais algum comentário sobre isso, André? Não. Essa é uma transação bem específica, né, de imóvel que, né, deu por rolo, mas paciência. Ó, pergunta do SBS. Mas, Arthur, essa comparação só serve para quem compra os índices, não? Sim, mais ou menos. A questão é, não existe como fazer uma comparação perfeita, certo? Então, o que você prefere? Que eu escolha 3 fundos imobiliários e 3 ações e compare com elas e afirme, olha, os fundos imobiliários, de acordo com esse meu critério, renderão mais? Ou que eu compare 2 coisas que têm exatamente a mesma metodologia, índices de retorno total, com o mesmo critério de admissão, mesmo período de rebalanceamento da carteira e tal. É a comparação mais justa a se fazer, porque é lógico que alguns fundos imobiliários tiveram retornos excelentes, outros medianos, outros muito abaixo da média, assim como algumas ações tiveram ótimos retornos, outros péssimos e tal. Então, a melhor comparação a fazer, a que vai dar menos espaço para a gente duvidar dela, é a de 2 índices que têm a mesma metodologia e que representam a média dos retornos históricos, certo? A média ponderada dos retornos históricos, mas mesmo a ponderação entre os ativos segue praticamente a mesma metodologia. Então,
serve para quem quer estudar um comportamento genérico. Agora, obviamente que a sua carteira não é igual à do IFIX historicamente, nem as suas ações não são as mesmas do Ibovespa historicamente, exceto se você, de fato, comprou um ETF que replica aquelas carteiras. Então, elas são válidas e super importantes para a gente estudar mercado, aprender sobre o mercado, aprender sobre a classe de ativos e as suas diferenças. Não é para afirmar esse é melhor do que aquele porque rendeu mais. Isso não, né? Isso não é coisa de quem estuda, pelo menos não quem estuda finanças. Pode ser para quem estuda marketing, tá? Não para quem estuda finanças. Mas para a gente entender o comportamento das classes de ativos, é importante fazer comparações que sejam as mais isentas possíveis. Fala, André. É um exemplo ruim, mas é um exemplo. Virou o ano, o pessoal falando de retorno de bolsa e fiz justamente esse papinho aí. Daí, lá no grupo de WhatsApp, eu falei, vou fazer uma coisa, né? Vou ver o cotizador da corretora, coisa que eu nunca faço. E dois dados interessantes. Eu fechei o ano com prejuízo, né? Não vou pagar DARF tão cedo porque eu estou em prejuízo. Então, entre lucros e prejuízos recentes, eu estou em prejuízo. Essa é a primeira informação. Segunda informação, eu estive acima do IFIX todos os dias do ano de 2022. Como concilia as duas coisas, né? Eu estou em prejuízo, né? Tenho que fazer muito lucro para pagar algum imposto ainda. E pelo cotizador lá do BTG, né? Cotizador, né? Grandes coisas geralmente, né? E eu estou tirando dinheiro da corretora, então até suspeito mesmo que isso aconteceu mesmo, mas eu fiquei acima do IFIX todos os dias do ano. Minha carteira não se parece com o IFIX, nem de perto. Esse tipo de comparação ou não comparação é bem no contexto da pergunta. E sim, tem suas validades. Bom, vamos para o próximo